Gostaria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2. Se você tiver com a Bíblia de papel, vai ser mais fácil você abrir de trás para frente, porque ela está bem pertinho de Apocalipse. 1 João, primeira carta de João. Lembrando que tem lá um pouquinho mais atrás o Evangelho de João, então não confunda. Mas se você estiver perto de Mateus, de Marcos, Lucas, então você está perto dos Evangelhos. As cartas de João são 3, estão mais perto de Apocalipse. Então, voltando aí de trás para frente, Apocalipse vai ter uma cartinha pequenininha de um capítulo que Judas escreveu. Mas se você não sabia, não se assuste, não foi aquele Judas, foi o outro, né? E voltando então, vai ter a terceira de João, a segunda, nós queremos a primeira, no capítulo 2. Se você passar muitas folhas, você vai passar as cartas de Pedro, e às vezes até Tiago, porque está tudo ali uma pertinha da outra. Então, abra a Bíblia em 1 João, capítulo 2. Mas eu sei que hoje a tecnologia é muito bom, né? A gente tem a Bíblia no celular, eu utilizo muito a Bíblia no celular, mas eu aconselho os irmãos, se você conseguir poupar um valor e poder fazer esse investimento, do jeito que tem na internet, é difícil hoje a gente achar lojas físicas, né? Mas algumas cidades grandes, de repente você vai fazer alguma comprar alguma coisa para casa, vai em uma cidade grande. Sei que em Franca tem algumas livrarias gospel ainda, que vende Bíblia, mas se você não puder ir no lugar, na loja física, tem na internet, tem no Mercado Livre, aconselho o irmão ou a irmã ter uma Bíblia de papel. Estava refletindo nisso esses dias, né? Com o advento da tecnologia, é muito bom, a gente tem várias versões da Bíblia, isso é maravilhoso, mas acredito, irmãos, que a tecnologia é dominada pelo sistema. Em algum momento esse sistema pode ruir e a Bíblia de papel pode estar bem guardadinha lá com você e ninguém vai tirar isso, né? Se faltar energia, se faltar internet em algum momento, a sua Bíblia de papel está ali para ser lida, né? Infelizmente nós tivemos aquela situação na Venezuela, né? Especialmente na capital, e eu não vi na noite, né? Acabei não vendo o noticiário, mas na manhã seguinte do terremoto eu liguei para a mãe do Santiago, falei também com o Santiago. Eles sentiram na cidade que eles estão, eles moram no litoral, e é próximo da capital, mas eles sentiram um abalo sísmico, porém, graças a Deus, não teve nenhum perigo ali na região que eles estavam. Mas que situação triste, né? Que situação lamentável que Venezuela está vivendo. Vamos orar no final do culto, né? De colocar até no caderno, caso a gente esqueça. Mas estou mencionando isso porque agora não adianta ter carregador de celular, não adianta ter iPad, notebook. Aí, pastor, mas não deu para levar nem a Bíblia de papel, né? Talvez no meio dos escombros e tudo, mas com certeza, né, nesses lugares onde eles estão refugiando os atingidos, onde as pessoas estão nos alojamentos, facilmente uma Bíblia de papel vai entrar no celular, para todo mundo vai ter, né? Então, como é bom ter a palavra de Deus. Então, se você ainda não tem, coloque isso como um projeto de vida para os próximos 6 meses. Eu vou adquirir a minha Bíblia de papel. Se você tiver as vistas assim já fechando, tem umas Bíblias que tem a letra grande, né? A minha mãe estava me mandando uma lá que acho que ela sugeriu que ela quer de presente, né? Ela me falou assim: nossa, olha essa Bíblia que linda, né? E tem a letra junto, entendi, né? E essa letra junto é uma letra bem grande mesmo, né? Então, para você ler com facilidade, folhear. E o legal é que a Bíblia de papel não vai chegar notificação do WhatsApp, do Instagram, do propaganda, não vai ter nada para te incomodar, não vai ter nenhum toquezinho. Aí você larga o celular para o canto, pega o seu papelzinho, uma caneta, se quiser anotar, uma outra folha de papel, rascunho, anota alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, nós precisamos ter sede da palavra do Senhor. Sendo assim, vamos lá.
tenho alguns minutos antes da gente encerrar o culto. Eu gostaria de meditar uma palavra com a igreja. E o texto inicial, nós vamos ler outros textos posteriormente, mas nós vamos iniciar a partir de 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante. Vou ler o 15, o 16 e o 17. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, vem com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus Pai, esta é a tua poderosa palavra. Eu creio e confio, ó Pai, na direção dos céus para as nossas vidas. Eu peço nesta noite, ó Pai, fala com o pregador, fala com o diácono, com a diaconisa, fala com este homem, com esta mulher, ó Pai. Fala com a tua igreja, ó Pai, fala com o teu povo. Nós queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós queremos te ouvir, Jesus. Nós cantamos agora há pouco que nada mais, nada além de ti queremos. Nós queremos a ti, ó Pai. Nós queremos então te buscar por meio da tua palavra. O Senhor diz na tua palavra: buscar-me-eis e encontrareis, quando me buscares de todo o coração. Então que haja nessa noite, ó Pai, no coração da igreja, um desejo, uma vontade de te ouvir, ó Pai. Que haja em nosso coração um desejo de te conhecer e de prosseguir em te conhecer. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Fala assim, repita comigo: fala, Senhor, teu servo ouve. Igreja, nós vamos falar hoje sobre um tema muito sério e relevante para a igreja desta geração, dessa estação, para a igreja de modo geral, não só para a nossa comunidade local, mas um alerta do Senhor para este tempo. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, nos aconselhando a buscar a santificação, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra santificação significa separado. Nós vamos encontrar por diversas vezes no livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro de separação. Nós temos ali várias leis que Moisés entregou para o povo, de maneira que o povo fosse separado das coisas dessa terra. O propósito do livro de Levítico é justamente a santificação. Porém, durante todo o período de lei, e da lei tanto moral, religiosa, quanto até mesmo o decálogo, que são os 10 mandamentos, foi observado que o homem conheceu o pecado pela lei, mas não era possível de cumprir toda a lei. E veio um homem injusto, Deus em figura humana, Jesus Cristo, e se fez expiação por nós. Quando Jesus vem, Ele vem para nos reconciliar com o Pai. O que o pecado fazia, o que os desejos da carne fazia, separando o homem de Deus. E nós vemos isso claramente em Isaías, capítulo 59, no versículo 2,
Versículo 1 diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos fechados ou tampados para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação, versículo 2, entre Deus e o homem, encobre o rosto de Deus de nós. Então os pecados, a iniquidade separava o homem de Deus, mas veio Cristo e derrama o seu precioso sangue para nos reconciliar. Por isso nós cantamos aquela canção: o meu orgulho me tirou do jardim, mas a humildade de Cristo colocou o jardim em mim. É sobre isso que fala, sobre ser reconciliado pela graça, sobre ter comunhão com Deus novamente. E aqui nós estamos olhando para o texto inicial de 1 João, e Jesus, a palavra do Senhor, através do apóstolo João, vem nos dizer: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se Ele nos chamou para uma separação, se Ele nos chamou para uma santificação, quando nós temos comunhão com o mundo, quando nós amamos o mundo, nós estamos correndo o risco de não estarmos ou vivermos em comunhão com Deus. Pastor, como assim não amar o mundo? Existe, irmãos, uma influência sutil, uma influência que corrompe o ser humano quando ele tem uma aliança com o mundo, e especificamente com o cristão, com o crente que serve a Deus, que busca a Deus, que vem ao domingo, que ora, que chora, que dobra os joelhos, que lê a Bíblia, mas que tenta manter no mesmo tempo uma comunhão com Deus, uma amizade com Deus, mas também uma amizade com o mundo. E talvez essa seja, durante os últimos domingos, uma das palavras mais duras que você vai ouvir, que nós vamos ser ministrados por Deus. Mas eu já adianto ainda na introdução que hoje é um dia de decisão na minha vida e na sua. O profeta Elias subiu o Monte Carmelo. Nós vemos na narrativa lá nos livros de Reis, 1 Reis, quando ele confronta os 400 profetas de Baal e exorta todo o povo de Deus, porque aquele povo de Deus iam no templo, talvez sacrificavam, mas também adoravam a Baal. E o profeta Elias, como uma voz de autoridade naquela geração, chamou todo o povo daquele monte e diz: até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando cocheareis entre Deus e Baal? Cochear quer dizer manquejar, balançar. Ou seja, aquele povo estava balançado. Ora servia a Deus, ora servia a Baal, ora adorava a Deus, ora sacrificava a Baal. Quando João escreve, o apóstolo João escreve nesta carta, nesta primeira carta: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Ele não está dizendo sobre o mundo fisicamente falando, irmãos, sobre pessoas, sobre a natureza, sobre as coisas, sobre isso que a gente entende como mundo. Ele está falando especificamente sobre um conjunto de valores, de práticas, de pensamentos que operam longe de Deus nesse mundo. Então são sentimentos, são estilos de vida, são costumes, são hábitos, são práticas
E ele está dizendo: não ame estas coisas do mundo. Nós lemos no segundo versículo que tudo o que há no mundo, ele explica então, os desejos da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. É sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre não amar, sei lá, as pessoas, e tantas outras coisas que há no mundo. É específico o que Deus está falando. É sobre um princípio de vida que rege o mundo e que não pode reger, não pode direcionar a vida do cristão. Quem está entendendo? Não pode ser prática, não pode estar no cotidiano da vida daquele que deseja andar com Deus. E eu adianto os irmãos que essa palavra não é uma palavra de cunho religioso ou de doutrina religiosa referente a usos e costumes, porque sempre quando se fala sobre alguém ser do mundo e alguém ser da igreja, a gente tende a pensar que é questão de usos e costumes. A pessoa, o crente, sei lá, usa gravata, a mulher não usa saia, não usa calça, e tantas regras. E eu quero adiantar, irmãos, essas regras são dos homens. Hoje eu estou de paletó, hoje eu estou fantasiado de pastor. Geralmente tem vezes que eu chego aqui de camiseta. E quem fala a palavra é Deus, não é o pastor, não é a gravata. Um dia alguém falou assim: pastor, se você não pôr a gravata, você não vai poder pregar. Eu queria pegar a gravata e jogar lá na tribuna e falar: prega aí, gravata. Então não é sobre isso. Hoje você não vai ouvir uma palavra sobre usos e costumes, sobre não se parecer com o mundo, né, nesse sentido do que a gente acha que é parecer com o mundo. Até porque terno e gravata, nós temos mais de 500 engravatados lá em Brasília. Isso não reflete santidade de ninguém. Deus está falando algo diferente para mim e para você hoje. A palavra do Senhor vem hoje diante da igreja para nos chamar para uma decisão. Como esse amor pelo mundo chega no coração da igreja que foi comprada por Cristo, da igreja que foi chamada do império das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Ele nos deu uma nova vida. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, mas Ele nos salvou, nos trouxe para o seu aprisco. Nós éramos órfãos, e a palavra do Senhor diz que é um espírito que clama: Abba, Pai. Nós somos adotados como filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele veio para os que eram seus, mas estes não o receberam, mas todos quanto o receberam, foi dado o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Como pode o Filho de Deus, a filha de Deus, o irmão, a irmã aqui que está buscando caminhar com Deus, alguém que decide entregar a vida no batismo, nas águas, alguém que decide andar com Cristo, tem interesse pela palavra, tem interesse por Deus, mas também ainda ama o mundo. Que os desejos da carne ainda estão impregnados, estão gritando, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Jesus nos orienta em Mateus capítulo 16, no versículo 6, e Jesus lhes disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus traz uma figura de como o amor pelo mundo começa a entrar no coração daquele que serve a Deus, que segue a Deus, como o inimigo age. O fermento
dos fariseus. Gálatas capítulo 5, versículo 9, diz assim que um pouco de fermento leveda toda a massa. Como o inimigo pode tomar o coração, a mente de alguém que talvez um dia foi um pregador da palavra, alguém que um dia fluiu nos dons do Espírito, alguém que um dia caminhou com Deus? Como isso é possível? Irmãos, nós pensamos que o inimigo vai arrombar uma casa e quebrar e destruir tudo, mas não é assim que ele faz. Ele entra sorrateiramente, com um pouquinho de fermento. Quem gosta de mexer com fazer pão, rosca, sabe que tem que colocar farinha, água, às vezes leite, não sei como é que é essa receita, açúcar, sal, mistura tudo, põe assado. Faltou alguma coisa? Se a gente misturar tudo isso, vai ficar um trem solado, não. O trem não vai crescer. Mas aí coloca pouca quantidade, não é pouca quantidade, em comparação com toda a receita, sei lá, 1 quilo para 50 gramas, acho que é mais ou menos isso. Mas um pouquinho de fermento, às vezes a massa cresce, não dobra, mas às vezes triplica de tamanho. E o inimigo às vezes faz só isso, um pouquinho de fermento. E o cristão às vezes vai abrindo esse precedente. Eu vou na igreja domingo, eu oro, eu choro, eu falo com Deus. Mas o que tem na segunda-feira? Vou cantar umas músicas que falam umas besteiras. Colocar um fone no ouvido e ficar 2 horas escutando música que não exalta a Deus, fala de adultério, traição, um povo cansado, umas meninas cansadas que quer sentar. Você sabe como que é as músicas? Irmãos, eu fico horrorizado de pensar nisso. Há quase 15 anos atrás, eu estava em Franca, era da igreja em Franca, né? E lá tinha uma avenida na porta da igreja, que era quase na esquina e tinha um semáforo. As portas eram de vidro, eu estava no altar, não lembro se eu pregava, eu estava ministrando louvor. Eu lembro que passou aquele carreta furacão, vem de vez em quando, aquela música alta, né? Um trio elétrico praticamente, e aí chegava a tremer a igreja, e nós teve que parar, porque ele pegou o sinal vermelho na porta da igreja, então a gente teve que esperar passar. E eu de lá do altar, eu olhei para a avenida e vi aquele tanto de criança, tudo brincando, coisa mais boba, né, irmãos? Criança brincando, divertindo com a família, a não ser por um detalhe, eu não lembro exatamente, mas era algum tipo de fã que falava assim, que tá doidona, tá chapada, vai carregada para casa, um negócio assim. Irmãos, e aquilo me indignou, eu falei, não é possível. Olha a música cantando, e as crianças dentro escutando. Porque tem criança que tem maturidade, né? Ainda assim, quem tem maturidade não deve alimentar a sua alma disso. Mas tinha um tanto de criança pequena ali. Outro dia eu recebi um vídeo de uma festinha que estava na escola, das crianças lá em Olhos d'Água. Agora eu não lembro o trecho da música, mas eu sei que era. Sei que lá de prostituto, vagabundo, não vale nada, um negócio assim. A música estava em alta e as crianças dançavam, e filmaram e achando a coisa mais linda, e os pais riam. Aquele negócio tanto que os meninos estão divertidos. Irmãos, um pouquinho de fermento. Eu vou deixar só um pouquinho aqui. Ele gosta dessa aqui. Eu vou. A criança. Mas agora vamos trazer para nós adultos. Eu vou me alimentar só um pouquinho disso aqui. A gente vai abrindo pequenos precedentes. E parece que a palavra de Deus diz assim, que as raposinhas fazem mal à vinha. Sabe o que isso significa? As raposinhas fazerem mal para a vinha, quer dizer que são pequenas coisinhas que a gente vai tolerando no dia a dia.
Ah, é só um coraçãozinho que eu vou pôr aqui para a moça aqui. Ah, é só um coraçãozinho que alguém me mandou aqui, eu estou achando isso assim, é bom, estou gostando. Aí a dona casada recebe o coraçãozinho e vai permanecendo aqui. Aí daqui a pouco ela já pensa assim, agora vou fazer uma outra foto aqui, quem sabe a pessoa curte de novo. Porque começa com um fermentinho. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Sabe um exemplo? Tem um canteiro de obra cheio de peão, de pedreiro, de carpinteiro. Está tudo animado, né? Trabalho braçal, muita testosterona. Aí passa uma dona que vai trabalhar, passa mais tarde um pouco. Eles chegam às 6h30 na hora, tomaram café, está trabalhando. Aí vem a dona, uma dona bonita, passando para trabalhar. Casada. Aí os pedreiros subiram, vou lá em casa. Irmãos, um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. Ela não tem culpa, né? A massa hoje é considerada assédio, né? Mas no outro dia, isso na segunda acontece, na terça ela passa lá de novo. E aí ela já passa e já solta o cabelo. E de repente o marido dela não faz um elogio para ela em casa faz tempo. De repente, ela arruma o cabelo, compra uma roupa nova e o marido não percebe. Só que quando a dona passa lá no canteiro de obra, tem 3, 4, 5 gaviões percebendo. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa que começa a inchar no coração. Vocês conseguem entender isso? Usa seriedade. Por que nós temos que vigiar em cada decisão, em cada passo? Sabe, por exemplo, os varões aqui, os irmãos. Eu preguei uns dias atrás, quando eu fui orar para Deus me dar uma esposa. Agora eu tinha 14 anos. Mas eu já orava para os meus futuros filhos, já orava para a minha futura esposa. Aí a pastora não estava, ela não ficou com vergonha, então eu vou repetir hoje para ficar. Não é que eu pedi para Deus, eu queria uma moça das canelinhas grossas, dos pés pequenos. A pastora tem quase 1,68m, quase 1,70m e calça 35. Foi ou não foi preparação de Deus, né? Do jeito que eu pedi. Então você, homem, sabe o que há de bonito em uma mulher. E não é errado você saber que alguém é bonito. E quando você passar e ver que alguém é bonito, passou, cruzou, está no trabalho, sei lá onde quer que seja, a moça bonita, passou. Sabe o que é o problema? É o segundo olhar, é um pouquinho do fermento, é o zoom, quando fala rede social. Mas a palavra vai ser um pouquinho mais indigesta ainda do que está sendo. Segura aí, aperta os cintos. Então você não é cego, você está andando na rua, a pessoa é bonita, só que o problema é que a pessoa não sabe passar, viu e passou. Ainda mais se tivesse sido tentado pelo inimigo, aí que onde fala, Deus me ajuda, né? Lembra da família, da esposa, da casa. Vigia a tentação. O pecado não é a tentação, tentação é tentação, pecado é pecado. O problema é que passa, parece que tem uma engrenagem aqui no pescoço. E aí Jesus vai falar algo sobre isso. Mateus capítulo 5. Falei para vocês apertar o cinto. Antes de eu ler esse texto de Mateus capítulo 5, há 11 anos atrás, nós chegamos aqui na cidade, e tinha pouquinhas pessoas da igreja. Um dia tinha um senhor que vinha, hoje, não sei se ele reside aqui na cidade ainda, e ele vinha para a igreja, ele não tinha obreiro. Quando eu via ele, assim, eu falava, poxa,
falava para o pastor, meu irmão podia ser um obreiro, mas não tem diácono na igreja. Aí veio uma família, trouxe alguns visitantes, e trouxe uma moça nova, né, diferente aqui na cidade. E aí essa moça, acho que nem era da igreja, então ela nem veio assim muito com a vestimenta correta para estar na igreja, para os irmãos entenderem. E aí eu estava cumprimentando esse senhor aqui dentro da igreja, irmãos, aqui ó, mais ou menos onde que o Vinícius Adriana está sentado, eu não lembro exatamente. Eu cumprimentando o senhor, e aí chegou essa família, chegou essa moça. E aí eu, paz irmão, paz pastor, a moça entrou, aí o irmão para mim, ó pastor, ó, irmãos, eu estou falando isso que aconteceu fora da igreja, não estou falando que aconteceu dentro da igreja. Aí pastor, ó. Eu falei, irmão, em nome de Jesus, vigia, você está dentro da igreja, rapaz, não está dando conta nem da sua senhorinha, o que é isso? Irmãos, mas olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 27. Vocês ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração, olha que forte isso, cometeu adultério com ela. Então você volta lá um pouquinho. Então você entendeu por que eu falei que o problema não é passar e ver, mas é a segunda olhada, é o zoom, é continuar seguindo alguém que você está vendo que o inimigo está te tentando com aquilo, é procurar, é pesquisar por algo que você sabe que vai te incitar para o erro, para o pecado, seja casado, seja solteiro sozinho dentro do quarto, a mãe, o pai não vê. Percebe o tanto que é perigoso isso. E aí Jesus vai continuar dizendo: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se percam dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Eu acho que aquele dia do irmãozinho aí há 11 anos atrás, eu podia ter lido para ele Mateus 5, 27, né? Eu disse, irmão, vamos fazer agora? Vamos arrancar esse olho agora? Irmãos, mas presta bastante atenção. Você acha mesmo que Jesus está mandando mutilar o corpo? Você acha que é isso que a Bíblia está dizendo? Não, porque senão ia se contradizer. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? O que Jesus está nos ensinando aqui? O acesso, nós não lemos lá no começo? A cobiça dos olhos, os desejos da carne, o apego às coisas dessa terra. Se isso te faz pecar, lança fora de ti. Se a rede social está te levando para o erro, desinstala o aplicativo, tira isso. Se você não está tendo força para resistir, tira isso, para de usar. Se a televisão, embora tenha noticiário, tenha tanta coisa boa, documentários, até inclusive filmes, tem tanta coisa boa, The Chosen. Mas se você não consegue deixar de errar, tira. Por que nossos irmãos aí, hoje a maioria já utiliza, né, seja celular, televisão, mas nossos irmãos da igreja cristã, da igreja Deus de Amor, antigamente não usava televisão. Eles entendiam isso. E eu lembro de um testemunho, né, de uma criancinha que o pessoal estava lá orando, e era um culto da cristã, e aí as mulheres ficavam numa sala, os homens na outra, né, era um culto familiar dentro de casa, e a criancinha falava assim: estola Jesus, estola a televisão que está no guarda-roupa.
porque era pecado, né, ter na sala, mas eles punham escondido dentro do guarda-roupa. Hoje parece que flexibilizou, porque todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso. Então o que tem que acontecer? Nós precisamos passar por esse filtro na nossa vida. Se está fazendo mal para o teu casamento, se aquela amizade está gerando discussão sempre no teu relacionamento, sempre que o marido e a mulher tem uma briga, é por causa daquele indivíduo, daquele amigo, daquela pessoa que te convida, daquela conversa. Tira esse olho, corta essa mão direita. Quem está conseguindo entender? Você vai viver num pé de guerra na sua família, sabendo que aquilo está te prejudicando. Você corre risco de perder o teu casamento, a tua família, o teu lar, o teu chamado, o teu ministério. E Deus está dizendo: tira, arranca. Um pouquinho de fermento faz crescer toda a massa. Talvez o Espírito Santo está falando com pessoas aqui para você parar de mandar bom dia para alguém. Para de responder esse bom dia, para de mandar esse oi, está tudo bem. Deus não está nisso. Para com essas reações na rede social, com esses coraçãozinhos, para com isso. Corta, tira esse olho, tira esse pouquinho de fermento. Eu separei para ler aqui para os irmãos uma história do diabo e o cavalo. Não sei se você já ouviu. O diabo estava entediado, sentado na cerca de uma fazenda. Viu um cavalo amarrado, foi lá, simplesmente soltou o nó da corda que amarrava o cavalo. O cavalo livre invadiu a plantação do vizinho, começou a destruir a colheita. O vizinho, enfurecido, ao ver a sua plantação arruinada, pegou uma espingarda, matou o cavalo. O dono do cavalo, ao ver o seu animal morto, ficou cego de raiva, pegou a sua arma e matou o vizinho. A esposa do vizinho, ao ver o marido morto, entrou em desespero, pegou a arma e matou o dono do cavalo. Os filhos de ambos os lados descobriram e começaram uma guerra de família. E no fim, a vila e as duas fazendas estavam pegando fogo, cheias de morte e destruição. Alguém olhou para o diabo e disse: olha o que você causou. E o diabo, cínico, respondeu: eu não fiz nada. Eu só soltei o cavalo. Vocês estão percebendo como que um pouquinho de fermento faz levitar toda a massa? Por isso nós iniciamos dizendo: não ame as coisas do mundo. Deixa eu trazer uma verdade aqui para vocês, mas a Bíblia te chama de embaixador de Cristo. Sabe o que é um embaixador? Deus vai preparar para o ano que vem. Nós vamos lá para os Estados Unidos. Você vai lá para a Disney. Só uns 3 assim. Vai lá para Orlando. Para isso, você vai ter que ter. Se não tem, já tira. Já faz isso esse ano. Aí o visto vem o ano que vem. Tira o teu passaporte. E aí você vai precisar do visto. A primeira coisa que precisa é sonhar, né? Porque senão vai ficar barato. Você vai precisar de um visto. E aí você vai visitar o consulado não, a embaixada americana. E ela está no território brasileiro. Só que quando você chega lá na embaixada e põe os pés na embaixada, lá já não é mais Brasil, é Estados Unidos.
Lá as leis e a Constituição do Brasil já não vale mais, vale as leis dos Estados Unidos, dentro do Brasil. E ele vai te autorizar, porque lá tem um embaixador que é um representante da nação dele, dos Estados Unidos. Irmão, só para você entender quanto Deus nos criou, Ele nos formou da terra, do pó da terra. E a Bíblia diz que do pó viemos e para o pó o corpo vai voltar. O Espírito veio de Deus, voltará para Deus. Por quê? Quando eu estava ali um corpo já formado, mas sem vida, Deus soprou nas narinas e houve vida. A concepção existiu. Isso veio dos céus. Só para você entender, porque o Espírito Santo está trazendo essa palavra hoje, para você não constituir amizade com o mundo, não amar as coisas, os prazeres, os desejos do mundo. A sua essência é de Deus. O sopro de vida na concepção. Esses dias eu estava vendo uma matéria que é de fertilidade, né, de reprodução humana. Acaba que o algoritmo entrega, a gente está sempre vendo alguma coisa. E aí os cientistas conseguiram filmar o exato momento da fecundação da semente do homem com o óvulo. O que acontece nas células? Tem um brilho, tem um negócio diferente que acontece lá no exato momento da concepção. Sabe o que está acontecendo ali no milagre da vida? É o sobrenatural de Deus. Quando o teu pai e a tua mãe se uniram e naquele momento da concepção, por isso que a igreja, a palavra de Deus defende a vida desde a sua concepção. Deus já soprou vida. Então eu vou repetir, a sua essência não é dessa terra. Pastor, mas o corpo é e vai ficar. Agora eu estou falando de algo eterno. A sua essência é dos céus, quem está entendendo? Então por isso que a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Nós estamos nessa terra, nós trabalhamos nessa terra, nós precisamos de recursos e pagar nossas despesas, nosso sustento nessa terra. Nós estamos na terra, só que essa terra, esse mundo não pode estar em nós, quem está entendendo? Nós não podemos nos apaixonar por esse mundo. Na primeira pregação de Jesus, quando ele usou o barquinho de Pedro, lembra do chamado dos três, Pedro, Tiago, João? Jesus pede o barco deles emprestado e a Bíblia diz que ele afasta da terra para pronunciar a palavra de Deus. Eu gosto dos detalhes da Bíblia. Nós precisamos nos afastar da terra. Eu não estou falando que você vai se afastar porque você trabalha no meio de pessoas talvez que não têm a mesma fé que você. Talvez tenha pessoas na sua família que não comungam da mesma fé que você. Eu não estou falando sobre isso. Senão você vai ficar fanático, bobo. Você não pode mais ir no aniversário de família. Não, irmãos. Você precisa estar lá. Lembra que eu falei que você é embaixador de Cristo? Então na tua família, se tem pessoas que não servem a Deus, não é à toa que você está lá, você é uma extensão da glória de Deus naquela casa. Lembra que eu falei que quando alguém põe o pé na embaixada americana, mesmo estando em solo brasileiro, a partir daquele momento eles estão num território americano? É assim na tua casa, em nome de Jesus, a tua casa, a tua família vai ser uma extensão do céu, da glória de Deus. Quando alguém te visitar, vai falar, poxa, o que está acontecendo aqui? Quando alguém vê você, a tua família, os teus filhos, a casa que você está constituindo na presença de Deus, vai perceber que tem algo diferente, algo que veio de Deus, porque você é amigo de Deus, você ama a Deus, e você rejeita as coisas do mundo. Então é aqui que mora, irmãos, o segredo, você vai saber filtrar o que entra. Eu lembro quando eu era criança, tinha um pastor, se não me engano, Marco Antônio, ele foi lá na igreja, irmãos, e nós só andava com aquilo que a gente ganhava. Os irmãos sabem o testemunho, né, do meu pai. Então, de vez em quando a minha mãe chegava com umas duas sacolas de roupa usada, irmãos, que festa que era, né? Aí nós ia ver o que servia. E quando não servia o sapato, nós tentando fazer entrar porque gostou.
E alguns vinham assim de Homem-Aranha, de super-herói, sabe? Aí foi o pastor lá e falou: ah, porque isso é do demônio, que isso, que aquilo, que isso, que aquilo. Irmãos, eu quero que você entenda bem. Se você se sentir incomodado com uma peça de roupa, com alguma coisa, Deus te incomodar, amém. Mas não é nisso, eu não quero que você saia, chegar lá na tua casa caçando o que é do demônio, o que não é, porque você não quer nada do inimigo. Não, irmãos, é saber ter a direção de Deus. Sabe, hoje, naquela época eu ainda cheguei lá e falei: nossa, mas vai ter que jogar isso fora. Isso era o que a gente tinha. Ia ficar sem roupa. Era o que a gente ganhava. Então não é isso que eu estou falando, irmãos. Toda vez que tem uma palavra espiritual, totalmente espiritual, a religiosidade tenta nos trazer ou nos levar para essa visão humana. Isso também é fermento. Isso também nos afasta de Deus. Então eu estou falando, irmãos, sobre compactuar com os princípios do inferno que regem esse mundo. Já viu aquele ditado? Presta atenção que estou acabando. Que tem um jeitinho, ditado não, a expressão, né? Do jeitinho brasileiro. Vocês já viram isso? Esses dias eu estava vendo o irmão da pastora, está morando há uns 4 anos no estado de Utah, lá nos Estados Unidos, e aí eu estava vendo alguns vídeos lá da cidade. O pessoal tem uma feirinha, a moça vende pão, vende um monte de doce e tal, e ela larga lá na porta da casa dela uma caixinha para pôr o dinheiro, ou uma maquininha, ou o código para fazer o pagamento eletrônico, e ela fica em casa cuidando da casa. Aí alguém filmou e falou assim: você acha que daria certo aqui no Brasil? Aí o pessoal comentando essa, ia levar até a barraca, dinheiro e tudo. Porque tem essa ideia, né, do jeito brasileiro, o jeito malandro, o jeito esperto de tirar vantagem. Irmãos, e a Bíblia está dizendo: não ameis o mundo, não ameis a cobiça, o desejo da carne, a cobiça dos olhos. Você não precisa tirar vantagem. Você tem um Deus que está cuidando e está abrindo portas para você. Creia nisso. O teu Deus está cuidando dos teus sonhos, dos teus projetos. Então, se tem um lastro de corrupção, seja nos políticos, nos grandes empresários, a gente vai vendo tantas coisas vêm à tona, né, nos últimos 20 anos, irmãos. Quanta coisa, né, surgiu aí nesse meio público, político, empresários, bancos, tantas coisas, olha. E não fica chateado, não estou falando de partido, não, acho que não salva nenhum partido, não. Isso não tem lado, não, é para todo lado. E em todo lugar, a gente vai ver, tem vezes que tem fiscalização nos hospitais, o médico passou lá o dedo e foi fazer caminhada, ou senão está lá para trabalhar, mas está dormindo o turno inteiro. Você acha que não tem isso no nosso Bananal aqui? Não é só médico, não é só o colarinho branco, não. Quando eu trabalhei lá no Bananal, o menino me falou: não, mas eu demorava, irmãos, eles descansavam a pé. Tá bom, menino, eu tenho que te ver lendo deles. Quando eles já estavam até quase dormindo, eu chegava lá no fim do caminhador, jogando. Eu falei: mas o que vocês arrumam que vocês chegam tão depressa? Eu estava aprendendo, né? Aí depois um veio e falou só: abre o bico, tá bom? Que o veneno sai mais. Só que você vai jogar o veneno fora. Ele falou: não, vai de ser bobo, abre o bico, você vai andar com o bico do jeito que o patrão falou que tem que fazer. Alguém já falou com os meninos das bananas, já viram essa conversa? Você percebe, irmãos, que é um pouquinho de fermento em cada lugar que a gente está? Quando eu estava para casar, eu fazia muita hora extra no trabalho. Trabalhava na fábrica do Marquinhos Fogueteiro, Maquibute, lá em Franca. E trabalhei lá 6 anos antes de eu vir embora para cá. E aí no final de semana eu fazia freelance num supermercado, no hortifruti. Aí um dia de culto, eu costumava fazer o serão até 8h30. Davam 3 horas. A gente sai 4h30, 5h30, 6h30, 7h30.
8h30, dava 4 horas, era até o limite que dava. E aí quando tinha culto, eu saía às 6h30, eu deixava de ganhar 2 horas, eu tinha que ir para o culto. Aí uma senhorinha, com idade para ser minha mãe, eu sou mestre, tem que... Lembra daquele cartão, que hoje é dedo, né, na maioria dos lugares, mas lembra aquele cartão que passava, né, e marcava a hora? Ela veio e me chamou só, mestre, vem aqui, deixa de ser bobo, você está indo embora agora, deixa seu cartão aqui comigo. 8h30, na hora que eu passar, eu passo para você. Mas eu ia ganhar 2 horas com 50%. E ela ia fazer isso para mim 2 vezes na semana. Eu falei assim, não, obrigado, eu estou indo embora agora, eu já passo agora. Eu falei assim, mas larga de ser bobo, você vai perder 2 horas. Eu falei assim, como que eu vou perder 2 horas se eu não estou fazendo as 2 horas? E graças a Deus, irmãos, eu tive direção de Deus para falar para ela, não, obrigado, parece que ela queria me ajudar. Só que aquilo era um pouquinho de fermento. Sabe o que aconteceu passado tempo? Eu fui convocado para um tiro de guerra, na Franca tem um alistamento, e aí eu comecei a fazer o tiro de guerra um ano inteiro, que qualquer patrão fica doido, só tem a estabilidade, só pode mandar embora depois. Porque a gente falta muito, chega mais tarde no serviço, fica lá no batalhão, tem plantão, um monte de coisa. Mas isso não mudou. Quando eu acabei o tiro de guerra, o Vinícius, que era meu chefe, chegou e falou assim, mas nós estamos mudando o barracão, vou precisar de um subchefe. Eu pensei em você. Você é comprometido, você chega na hora, você trabalha direitinho. Irmãos, eu tinha acabado de sair do tiro de guerra. Ele podia falar assim, agora é a hora de eu mandar esse rapaz embora. Mas ele via que mesmo, né, com essa limitação, o caminho, a caminhada estava correta. Eu não sei se você está entendendo, irmãos, um pouquinho de fermento às vezes está atrasando a tua bênção. Vocês estão conseguindo entender que eu não estou aliviando em nenhuma área da nossa vida, e essa palavra é para mim também. Essa palavra é para mim e para você, seja na vida financeira, no trabalho, seja na escola, seja na família, no casamento, com os pais, com os filhos. Não vamos amar as coisas do mundo, vamos tirar o fermento do nosso meio. E eu quero encerrar lendo uma carta que Paulo escreveu aos Coríntios, só verificar se é a primeira. Capítulo 5. Está difícil de ouvir um glória a Deus, né, irmãos? Posso te falar uma coisa? O pai corrige o filho que ama. Como eu disse no começo, hoje é dia de decisão. Hoje não é o pastor e eu não estou aqui para apontar defeito, pecado de ninguém. Eu nem tenho vontade de saber do secreto de ninguém. Sua vida com Deus é sua vida com Deus. Você que está escrevendo a tua história com Deus. Mas o Espírito Santo me incomodou para trazer essa palavra, porque não é porque nós temos na nossa igreja liberdade, seja de vestimentas, as mulheres podem usar calça, corta cabelo, barba. Outro dia eu falando com o pastor Enoque, lá tem a barba maior que a minha. E aí nós, entre 3 pastores, o outro pastor que estava junto não pode usar a barba na igreja dele. Ainda eu brinquei, agora só falta o pastor tal, deixar a barba. Aí o pastor Enoque lá da ponte falou, não vai poder. Entendi. É costume da igreja, quem está lá tem que obedecer, é a regra. Mas não é porque nossa igreja tem, sei lá, um louvor diferente, e a gente bate palma, e se os jovens quiserem pular, pula. E a gente se reúne, a gente conversa, os meninos treinam juntos, os meninos correm junto e jogam uma bola junto. Sabe que tem igreja que é pecado jogar bola nisso?
igreja é doutrina deles. Pôr uma bermuda. Não vamos usar a liberdade que Deus nos deu para viver em libertinagem. Quem está entendendo isso? Nós somos a igreja de Cristo. E Cristo está preparando sua noiva. Sua igreja. Então nós temos liberdade. Aqui na igreja a mulher veste como quiser, né? Sabendo que está no culto. O homem veste como quiser, sabendo que está no culto. Logicamente, já não vai vir no culto, sei lá, de chinelo, bermuda, camisa regata, até porque está frio, né? Mas a gente tem essa liberdade. Você sabe que você está vindo da igreja, mas não tem. Agora eu vou ter que comprar um terno e uma gravata. Não. Agora eu tenho que falar de um jeito diferente. Ô irmão, paz do Senhor. Né? Parece que muda até a voz, assim, a prestação da voz, né? É diferente. Não, irmãos, seja você. Até porque Deus nos conhece por dentro. Quem está entendendo? Mas não vamos usar dessa liberdade que nós temos, irmãos, de divertir, de conversar, de cantar louvores, de, sei lá, ter o nosso retiro, são tantas coisas. Nós vamos ter a nossa festa da roça, não tem nada consagrado ao ídolo. Nós não vamos usar da nossa liberdade que temos para constituir amizade com o mundo. E mais uma vez a voz do profeta Elias brada: escolhei, pois, se é Baal ou se é Deus. 1 Coríntios 5, a partir do versículo 1, ele diz assim: ouve-se que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeiam, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto a vós, meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória, tem uma versão que diz a sua jactância ou seu orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Para aí um pouquinho, só para os irmãos entenderem até aqui. Ele está falando para tirar aquele pecado dele. Mais uma vez que Jesus falou: tira o olho que faz pecar, tira a mão que faz pecar. Tira isso, porque um pouquinho de fermento está fazendo levedar toda a massa. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos. Ázimos são pães sem fermentos, como aquele pãozinho que a gente come na ceia. Com os ázimos da sinceridade, com o pão da verdade e da sinceridade. Vamos tirar o fermento velho. Se você é crente, cristão, adora o Senhor, ora o Pai Nosso, mas não conseguiu ainda perdoar alguém, está na hora de você tirar esse fermento. Porque vai chegar na oração do Pai Nosso, você vai pedir para Deus assim: ó, me perdoa, assim como eu perdoo. Isso é uma sentença sobre a tua vida. Tira o fermento da falta do perdão. Tira o fermento da malícia nos olhos, no pensamento. Tira o fermento da inveja. Tira o fermento da mentira. Tira o fermento da maledicência. Primeira oportunidade, fala mal de alguém, fala mal de outro. Sempre tem um palpite negativo, uma opinião negativa sobre alguém.
Tira o fermento da cobiça dos olhos. Tira o fermento que alimenta a carne. Para alguns, desinstala o aplicativo. Para alguns, desliga um pouquinho os eletrônicos. Se apega à palavra. Tira o fermento da maldade, da malícia. Passa a comer dos pães da verdade, da sinceridade. Quem entendeu a palavra dessa noite? Feche seus olhos. Deus poderoso, dura é esta palavra, um confronto direto aos nossos corações. Mas nós nesta noite te pedimos, ó Pai. Jesus, quebra o nosso orgulho. Quebra o nosso orgulho, Jesus. Porque quando ouvimos uma palavra dessa, talvez na nossa mente a gente fica pensando só, servia para tal pessoa, mas ela não veio. Quem precisava ouvir não veio. Mas essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Qual fermento que o inimigo está infiltrando no meio da família, na educação dos filhos, na comunhão do casal, no diálogo desse casal, no secreto desse marido, no secreto dessa mulher, no secreto desse jovem, desse adolescente. Nos ajuda a identificar a raiz, o fermento, onde o inimigo está lançando as suas sementes, onde o inimigo está soltando o cavalo, para que a gente possa desfazer disso. Oh Espírito de Deus, renova as nossas vidas em Ti, Jesus. Nós queremos mais da Tua presença nessa noite, mais de Ti, menos de nós, Pai. Dura esta palavra, mas o Senhor está com esta palavra quebrantando corações nessa noite. Põe em mim teu coração. Você pode dizer isso para Ele nessa noite? Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há, porque
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oh Jesus, olha para dentro de nós, Pai. Muito fácil, talvez, nós apontarmos os defeitos das pessoas, o pecado alheio. É muito fácil, ó Pai, nós julgarmos, ó Pai, aquele que caiu, aquele que está prostrado. Muitas vezes a religiosidade faz isso com um ar de superioridade. Muitas vezes nós tiramos, ó Pai, o cisco do olho do nosso irmão e não nos importamos ou não nos incomodamos com a trave nosso. O Senhor está nos chamando para isso hoje, Pai, para olhar para dentro de nós. O Senhor quer nos fazer, ó Pai, Senhor Jesus, romper com os pecados, com as mentiras, com os enganos dessa vida, as raposinhas que estão fazendo mal, a pequena quantidade de fermento que está matando a comunhão com Deus de alguém. Oh Deus, nos incomoda, Pai. Nos incomoda mudar o nosso estilo de vida. Nos incomoda porque as redes sociais, o Instagram, TikTok, Netflix ocupa tanto o nosso tempo, tanto, e às vezes nós não passamos 10 minutos com a palavra, nós não dobramos o nosso joelho e oramos. O fermento está crescendo, a massa está crescendo, o fermento da malícia, da maldade, da ira. Mas o Senhor está nos chamando para viver algo novo na Tua presença, ó Pai. Nos convoca nesse tempo, ó Pai, como embaixadores, como uma extensão do céu. A Tua casa, meu irmão, minha irmã, será uma extensão da glória de Deus. Os Teus filhos resplandecerão a glória de Deus. No mundo onde as influências do mal é tão grande, onde o ataque contra a família é tão grande, Deus está te dizendo que algo pode ser diferente. Nós amamos a Deus e renunciamos o mundo. Se alguém, como aqueles hebreus que saíram do Egito, estão caminhando para a terra prometida, uma terra boa, que manda leite e mel. Você tem promessa de Deus, você sabe de onde Deus te tirou. Isso é específico para algumas pessoas. Deus está falando com pessoas nessa noite. Você sabe o que Deus disse que iria fazer na tua vida. Você sabe as promessas de Deus para a tua casa. Não negocie isso. Não troque isso por um momento, por uma proposta. Não troque isso por nada. Arranca esse
essa mão, espiritualmente falando, arranca hoje esse fermento. O Espírito de Deus está aqui para te abraçar. O Pai corrige o Filho que ama. Ele está te dando uma direção nova, um tempo novo, um tempo de portas abertas. Ele abriu o mar para aquele povo passar. Ele preparou comida, Ele preparou água potável, Ele preparou o maná. Mas ainda assim o coração daquele povo amava o Egito. Deus tem feito tantas coisas por nós. Perdoa-nos, Deus. Porque muitas vezes ainda amamos o Egito, porque ainda temos saudade do Egito. Mas o Senhor está nos chamando hoje para não amar mais o mundo, a cobiça dos olhos, os prazeres da carne, a arrogância da vida. Tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Nossa vida foi transformada, Pai. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor começou a fazer aqui nas nossas vidas. Que como homem, ó Pai, foi limitado para eu passar para a igreja, que o Teu Espírito Santo continua ministrando nesse coração, continua ministrando nessa família, blinda esse relacionamento hoje. Se você estiver com teu marido, com a tua esposa, com o teu noivo, a tua noiva, segura na mão dele aí. Se estiver com a tua família, junta com ela. Se não tiver alguém da tua família aqui, leva no teu pensamento diante da presença de Deus agora o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Blinda agora essa família, Pai. Protege agora contra todos os dardos inflamados do maligno. Protege agora esse casal, ó Pai, contra toda maldade, contra todo olhar maligno. Protege agora esse lar, essa família. Protege agora, ó Pai, Senhor Jesus, este casamento. Protege agora esses filhos que você está construindo em Deus. O inimigo não poderá tocar. O fermento foi tirado. Marido, palavra do Senhor para você. Homem, sobre o teu relacionamento, sobre a tua família, sobre a tua esposa, tua futura esposa. Você solteiro, tem orado para Deus preparar a tua futura esposa. A palavra do Senhor: cuida do teu jardim,